Olá, vamos resolver essa questão do ITA. Ele fala que é uma impressora, né, o esquema da impressora de jato de tinta. Aí temos gotas, elas são pulverizadas, né, injetadas, passam por uma unidade e perdem alguns elétrons, então elas ficam com carga positiva. Então tá aqui a gota, ó, eletrizadas aí com uma carga positiva. E a seguir se deslocam no espaço entre placas planas paralelas eletricamente carregadas pouco antes da impressão. Então as placas estão aqui, ó. Temos aqui placa positiva, uma placa positiva, outra negativa. O campo elétrico é de cima para baixo. O comprimento da placa é de 2 centímetros. Aí ele começou os dados. Então isso aqui, inclusive, né, existem várias questões iguais, é o esquema da impressora de jato de tinta. As gotículas de tinta são eletrizadas, carregadas eletricamente, depois passam por um campo elétrico uniforme. E é esse campo elétrico que direciona as gotas para atingir o papel, né? Então ele falou o seguinte, que as gotas elas têm um formato esférico. E aí o raio é de 10 micrômetro, então 10 vezes 10 a menos 6 metros. Isso aqui é o raio da gota, fica bolinhas. A velocidade que ela entra nas placas é de 20 metros por segundo. Então essa velocidade aqui, ó, 20 metros por segundo, paralela às placas. O comprimento das placas 2 centímetros, e aí existe um campo elétrico de 8 vezes 10 a quarta newtons por coulomb. Para baixo, né? Aí a densidade da gota, então ele deu o raio, deu a densidade da gota também, que é de 8 vezes 10 a quarta, não, a densidade 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Aí se eu tenho raio, eu tenho volume, densidade eu tenho a massa, por exemplo. E aí a gota desce 0,3 milímetros, ela tem um deslocamento aqui para baixo, ó, de 0,3 milímetros. Então essa questão é a típica questão de lançamento de cargas elétricas em um campo elétrico. Isso aqui é equivalente ao lançamento horizontal de projétil, com a força peso puxando, né? Ele quer saber quanto vale a carga elétrica. Ela é trabalhosa, tá? Mas eu já vi essa questão caindo em vestibulares como FUVEST, que ela é clássica, tá? Mas ela é bem trabalhosa. A ideia do lançamento de cargas elétricas dentro de um campo elétrico é só você trocar a força-peso pela força elétrica. Aí o raciocínio é o mesmo. A velocidade horizontal, essa velocidade aqui é horizontal, né? Ela está vinculada apenas ao deslocamento horizontal. Então, com essa velocidade que eu tenho, com esse deslocamento, eu tenho tempo. Foi o tempo que ela percorreu as duas placas, que é o mesmo tempo que ela desceu. Aí, se eu tenho o tempo que ela desceu, tenho o deslocamento para baixo, eu consigo a aceleração. Aí, se eu tenho raio, eu tenho volume, densidade, eu tenho massa. Massa vezes aceleração, eu tenho a força, que é a força elétrica, que puxa a gota para baixo, provocando esse deslocamento para baixo de 0,3 milímetros. Aí se eu tenho a força, tenho o campo, eu tenho a carga, né? Então o caminho, inclusive, dessa questão é sempre o mesmo. Então vamos lá. Então vou analisar primeiro na horizontal. Na horizontal. Eu posso fazer um V, delta S, por delta T, só na horizontal. Na horizontal ela anda 2 centímetros, com a velocidade de 20 metros por segundo. Então ficaria 20 metros por segundo. O deslocamento dela é de 2 centímetros, ou seja, 2 vezes 10 a menos 2 metros. Aqui eu tenho o tempo. Ó. O tempo que ela gasta para percorrer esses 2 centímetros com a velocidade de 20 metros por segundo. É o mesmo tempo que ela desce, como no lançamento horizontal. Então aqui, ó, esse tempo
ele fica igual a 10 a menos 3 segundos. Esse é o mesmo tempo que ela vai descer. Então, e agora eu vou analisar na vertical. Como no lançamento horizontal, né, de projétil mesmo. Aí na vertical ela desce 0,3 milímetros. No tempo, né, que eu acabei de achar, que eu consigo aceleração. Na vertical a gente pode fazer ΔS igual a T ao quadrado sobre 2. Isso aqui vem das equações do MR e o V, né? É essa equação aqui, ó, ΔS V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Aí na vertical a velocidade inicial é 0. Então aí fica AT ao quadrado sobre 2. O tanto que ela tem que descer na vertical é o 0,3 milímetros. Então vai ficar 0,3 vezes 10 a menos 3. A aceleração é o que eu quero. O tempo que ela gasta para descer é o 10 a menos 3 ao quadrado, tudo por 2. Ó. Então aqui eu consigo a aceleração dessa gota, que vai ficar 600 metros por segundo ao quadrado. Aí se eu tenho aceleração massa, eu tenho a força. Aí acabou o exercício, ó. Porque eu posso fazer assim, ó. Força igual a massa vezes aceleração. Como é que eu sei que eu tenho a massa? Eu tenho a densidade e o raio da gotícula. Acabou, né? Então vamos lá. Força é a força elétrica que puxou a partícula para baixo, fazendo ela desviar para baixo. Então eu posso escrever força elétrica é campo vezes carga. Acabou, ó. Eu tenho a carga, percebeu? Massa é densidade vezes volume. Então isso aqui vai ficar assim, ó. E vezes Q igual densidade vezes volume vezes aceleração. Volume é volume de esfera, que é 4/3 de π r ao cubo. R é o raio, né? R é o raio da esfera que ele deu. Ó, vou voltar lá em cima. Olha lá, ó, é o raio da esfera e deu a densidade. Então aí acabou o exercício. Agora é só substituir os valores. Ó. Então isso aqui vai ficar E vezes Q, que é campo vezes carga, dando a força elétrica, densidade vezes o volume, que é 4/3 de πr ao cubo, vezes a aceleração que eu encontrei. Agora é só substituir valor. Ó. Então vai ficar campo. O campo vale 8 vezes 10 a quarta. Então 8 vezes 10 a quarta, vezes a carga que eu desejo. A densidade é de 10 a terceira vezes 4/3 de π, densidade 10 a terceira. Eu estou olhando o enunciado, mas eu poderia voltar lá, né? Então é 8 vezes 10 a quarto campo, 10 a terceira. O raio 10 vezes 10 a menos 3, né? Deixa eu voltar aqui, eu acho que vai ficar mais fácil, olha lá. Não, 10 vezes 10 a menos 6. Então o raio ele dá 10 a menos 5 em metro. Eu estou usando tudo no SI, né? Então o raio dá 10 a menos 5. Então vezes 10 a menos 5 ao cubo, vezes a aceleração que eu acabei de achar, ó, que é de 600. Acabou. Agora é conta, né? Ó, a carga está aqui, que é a que eu desejo. Aí eu já fiz antes, né? Porque é uma questão trabalhosa. Aí eu fiz certinho, tá? Tá certinho o gabarito. Só fazer a conta, né? Substitui o π ali, 3,14. Essa carga vai dar 3,1 vezes 10 a menos 14 coulombs. Então aí fica a letra B. Aí uma pergunta que ficou aqui é a seguinte, professor,
A gente considerou lá na partícula, ó, vou voltar lá no desenho, ó, vou até apagar aqui para dar uma limpada, né? A partícula ela desce como se fosse um lançamento horizontal, né? Mesmo raciocínio, porque a força elétrica puxa para baixo. Aí, como ele deu a densidade, ou seja, a partícula tem massa, por que que a gente não considerou, junto com essa força elétrica, a força-peso? Eu não considerei a força-peso também puxando para baixo. Porque nesse caso a força-peso é muito pequeno perto da força elétrica. A força-peso ela não vai causar efeitos, ela não muda a resposta. Quer ver? Ó, vou te mostrar o que eu quero dizer. Eu encontrei uma aceleração para baixo de 600 metros por segundo ao quadrado. Se eu considerasse a força-peso junto com a elétrica puxando, a força-peso me daria uma aceleração igual à gravidade. Então, se eu considerasse a força-peso, a aceleração passaria a ser 610, ou seja, mais 10 da aceleração da gravidade, que é provocada pela força-peso, metros por segundo ao quadrado. Então, aqui, ó, bastava colocar 610. Se você calcular, você vai ver que não vai dar diferença, continua a letra B. Entendeu? Então, pelo tamanho da gotícula e pela sua massa e pela intensidade da força elétrica, né, pela intensidade da aceleração, ó, 600 metros por segundo ao quadrado, que a força elétrica provoca, a força-peso passa a ser desprezível, ela não dá diferença na resposta, né, significativa. Tudo bem? Um abraço, espero que você tenha entendido. Até a próxima.